Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí. Meu nome é Beth e desejo que sejam todos bem-vindos ao meu mundo. Touro, vamos lá, Touro. Essa é a leitura para o seu mês de maio de 2022. Vamos ver como estarão as energias para o mês de maio, para os taurinos, para as taurinas, tá bom? Essa leitura é válida, Touro, para todos que têm o Sol, a Lua, ascendente, Vênus e Júpiter em Touro, tá certo? É uma leitura geral, por isso ela não vai caber para todo mundo. Então pegue, Touro, aquilo que faz bem para você, aquilo que você acha que faz sentido, o que não faz sentido, desapegue, tá bom? Solta para o universo. Eu convido você, Touro, que é novo aqui no canal, para se inscrever, para ativar o sininho, para receber as notificações, deixar o seu like, seus comentários, porque eles serão muito bem-vindos. Tá certo? Então vamos lá para as leituras. Vamos ver aqui o mês de maio para o signo de Touro. Vou pegar aqui 3 energias. Peço a espiritualidade que me mostre com clareza aquilo que é preciso ser visto. Bom, então vamos lá, Touro. Vou deixar aqui do lado. Essas são as energias que saíram para você aqui nessa primeiro diagnóstico das energias do mês de maio. Então, o que eu sinto é o seguinte, tá? Eu sinto que tem algumas coisas para Touro que estão... Como que eu vou dizer para você? Deixa eu achar uma palavra para definir, tá? Que estão aí há muito tempo não trabalhadas, certo? Eu sinto que são algumas coisas que são de Touro mesmo, tá? Então, o que acontece aqui com essas cartas? Tem a fada do mofo que saiu aqui para você, tá, Touro? Então, tem coisas aqui que eu sinto que Touro tá tendo dificuldade de colocar em prática, né? Então eu sinto que tem algumas coisas que Touro deveria estar fazendo por si e que está com bastante dificuldade de fazer essas coisas, porque Touro vem vindo num estado de sobrecarga, tá? Tanto físico, quanto racional, quanto emocional, né? E aí tem algumas coisas, alguns lados de Touro que deveriam estar saindo e sendo utilizados que não estão, né? Porque parece que quando chega a hora de Touro utilizar esses lados, ele já está muito cansado e ele acaba sempre procrastinando, deixando para o lado, deixando para outra hora, tá? Então a fada do mofo, ela vem dizendo aqui que é uma hora de deixar a luz entrar, né? Colocar aquilo que precisa ser colocado em jogo para trabalhar, tá? Então não importa o que seja da sua vida, Touro, o que é que você não está fazendo por você, porque você está muito sobrecarregado e quando chega na hora de utilizar essa determinada situação na sua vida, você acaba ficando sobrecarregado demais, cansado demais e deixando para lá, tá? Então a espiritualidade vem falando aqui para Touro que tudo aquilo que não é utilizado, que não sai para a luz, acaba criando um mofo, tá? Então a fada do mofo, ela vem aqui lembrando que é tempo de limpeza, que é tempo de deixar as coisas arejarem, tá? E vem outras 2 cartas aqui de algo que te invade, tá? Mas eu sinto que isso não é uma pessoa, Touro. Eu sinto que é alguma coisa que você faz com você mesmo, tá? Que acaba roubando as suas energias. Tem alguma situação que ela entra aí se aproveitando de você de alguma forma, tá? E que isso te consome de uma forma, de um jeito que rouba as suas energias, as suas possibilidades de fazer outra coisa que a espiritualidade julga como importante para você, tá? Então você vai precisar refletir aonde né,
que você está ultrapassando os seus limites? O que você tá, que situação que você está permitindo que te invada, né? Que roube a sua energia vital? É no trabalho, né? É a família, é algo que você se esforça bastante e que você não vê tendo um resultado. O que é, né? Você vai precisar refletir, porque essa situação que tá te exigindo muito não é uma pessoa, é algo que você faz em excesso, né? Que você provavelmente colocou muito foco nisso em excesso, tá? Que a gente ter foco é legal para que a gente possa ir para frente e tal, mas às vezes a gente fica hiper focado e acaba esquecendo do resto. E aí, ao invés da gente trabalhar para as coisas, aliás, das coisas trabalharem para a gente acaba ficando escravizado pelas coisas, certo? Pelas situações. Então, aqui, Kali, né, vem trazendo uma finalização, tá? Uma pausa, um break, para que você tome consciência disso que você está fazendo e que está sufocando outras partes suas que precisam existir, tá? Eu vejo que, inclusive, tem um grupo de taurinos aqui que estão negligenciando, talvez, sem querer, tá? Não é algo, eu vou fazer de propósito, é inconsciente, tá? Estão negligenciando relações, estão deixando de vivenciar coisas boas com as pessoas que os cercam. Não porque essa pessoa fez alguma coisa e eu fiquei ferrada com a pessoa e não quero mais conversa. Não é algo intencional que você decidiu, tá? São pessoas com as quais você gostaria de ter um desfrutar, que você gostaria de ter aí relações afetivas e não que sejam amorosas exclusivamente, tá? Pode ser gente da família, pode ser o que for. E parece que tem pessoas aí que estão ficando de lado em prol de coisas, né? E aí a espiritualidade vem dizendo, né, que tudo aquilo que a gente deixa de lado estraga, né? Ou estraga porque perde o brilho, ou estraga porque quando a gente vai lembrar de interagir com aquela pessoa, ela já pode não estar mais ali, ter tomado outro rumo na vida, né? Então a espiritualidade vem pedindo para Touro que Touro tenha senso de prioridades, certo? O trabalho, o que quer que seja que você faz, Touro, que você tá hiper focado, é importante, tá? Mas que a vida não tenha que te dar uma brecada para que você entenda que você precisa ser o freio quando é necessário, certo? Então, é aquela coisa, a gente não pode se violentar, entre aspas, por conta das coisas também. A gente tem que ter foco, tem que lutar pelas coisas que a gente quer, mas a gente não pode se violentar pelas coisas, certo? E podem ter relações que são tão importantes quanto que estão ficando de lado. Então, as cartas estão pedindo para que você olhe para isso, tá? Porque tem alguns taurinos aqui que, se tiverem uma dificuldade de olhar para essas questões, pode ser que a espiritualidade dê uma brecadinha naquilo que você tá mais ali suando a camisa, correndo atrás, para que você tenha tempo que é necessário e que está sendo exigido para que você olhe para o lado, tá? Vamos ver aqui os outros oráculos, o que eles têm a dizer para Touro, maio de 2022. Eu vejo Touro num excesso de racionalidade, tá? Muito focado em planejamento, em estrategista, sabe? Aquela coisa, quais são eu quero tal coisa, aí fica lá e coloca uma lista, quais são os passos que eu tenho que dar para alcançar tal coisa, até o fim da semana o que eu tenho que ter feito. E a gente precisa lembrar também que a gente tem que, na nossa vida, deixar espaço para o imprevisto.
né? Porque muitas vezes a gente tá com tudo certinho, com tudo ajeitado, e aí vem um imprevisto. E aí o que que a gente faz? Certo? Então a espiritualidade vem pedindo aqui para que você olhe não só para as coisas que você quer conquistar, mas para as relações também, tá? Vamos ver aqui. Touro precisa tomar um pouco de cuidado com o excesso de inteligência. E aí eu já vou dizer o porquê tomar cuidado com isso, tá? Inteligência é uma coisa ruim? Não, é uma coisa boa. Só que a inteligência, ela precisa dar espaço, né? A racionalidade, dar espaço também para que a intuição e para que a emoção possam funcionar, certo? Porque o que acontece? Eu vejo aqui que faz tempo que a espiritualidade pode estar falando com o touro a respeito disso, tá? Pode estar dizendo para touro para prestar mais atenção nas situações, nas coisas que estão ao redor, certo? E aí, touro tá tão focado em lá conseguir as coisas, né? Em ter triunfo nas coisas que tá fazendo, ir para frente, no progresso, que taurino, touro é um signo muito trabalhador, né? Muito focado, muito é um signo de terra, de materialização, de colocar o pé no chão, né? Muito bom para ganhar dinheiro, para ter progresso, mas eu vejo que touro tá tão focado nisso daqui que mesmo sabendo que ele está recebendo, né, esse pedido da espiritualidade para que olhe para as relações, ele está mais preocupado em soltar aquilo que amarra ele, tá? Então, muitas vezes, touro pode estar aí muito preocupado com a demora em ter resultado de alguma coisa, né? Então, ele está muito preocupado em ter independência em algo, né? De poder ter mais mobilidade em algum setor da vida, tá? E ele tá meio que dando as costas aqui, ó, para essas duas situações, tá? Eu vejo que a questão das relações diz muito respeito à parte familiar de touro, tá? Então, touro precisa começar a entender que isso está sendo pedido pela espiritualidade. Por quê? O que eu falei lá do excesso de inteligência, o que que é? Espiritualidade está falando com touro e touro não, agora eu não posso porque eu tenho tal coisa e tal coisa para fazer. Aí amanhã ou depois vem lá o mentor de novo, fala com touro, dá um jeito de falar, mandar um recado, alguma coisa. Não, agora eu não posso porque eu tenho que viabilizar tal coisa para eu ter resultado. Aí esses avisos vão sendo sucessivos. E essa questão de touro não escutar não está sendo uma distração, está sendo uma escolha diante de um planejamento, tá? Então é algo assim, eu não posso agora porque agora eu tenho tal prazo para fazer tal coisa. Agora eu não posso porque eu tenho tal prazo para fazer outra coisa. E aí isso acaba se tornando como um fator de autossabotagem para touro. Por quê? Porque pode vir alguma situação aí na questão familiar, tá? Que possa trazer depois um sentimento de arrependimento para touro. É arrependimento porque vai acontecer uma desgraça, vai cair um meteorito em cima de alguém da família de touro. Não, tá? Mas as pessoas tomam outros rumos, as pessoas decidem seguir outros caminhos, as pessoas às vezes enjoam da gente, perde a graça, já não tem mais graça aquela relação. Então pode ser que se touro continuar nessa procrastinação em olhar para aquilo que necessita,
que quando ele for querer, né, colocar a luz nessa relação, ir lá, né, interagir com essa pessoa, já não tenha mais graça, tá? Então a espiritualidade vem dizendo para você, Touro, que você antes de mais nada, o quanto antes, coloque luz nisso que precisa vir, tá? Não se deixe escravizar pelas situações. A gente quer progredir na vida, todo mundo quer, eu quero progredir na vida, todo mundo, não tem ninguém que eu conheça que não queira, tá? Nunca conheci, aliás, conheci uma pessoa só, para dizer que eu nunca conheci ninguém, conheci uma, tá? Mas é preciso que a gente tenha a noção de que a gente precisa sim batalhar pelas coisas, tá? Mas com um certo senso de equilíbrio para que a gente não se torne escravo dos nossos próprios objetivos, certo? Então é essa mensagem aqui no mês de maio para Touro, sim? Porque às vezes o excesso de foco, o excesso de planejamento pode também ser um fator de autossabotagem. Não só a pessoa que não faz nada e não corre atrás das coisas se auto-sabota. Quem vai para outra polaridade também, tá? Então, nenhuma das polaridades ela é boa. O que é bom a gente tentar ao máximo ter equilíbrio e seguir o caminho do meio, tá? Saiu já uma carta aqui, vamos ver, baralhar mais um pouco para ver se sai mais alguma espontaneamente. Se não, eu por livre e espontânea pressão, eu tiro mais uma carta aqui, tá? Não saiu mais nenhuma, então vou lá escolher mais uma carta de aconselhamento final para Touro. Vamos lá, Touro. Saiu, é interessante aqui, saiu duas cartas, né? De poder, de pessoas de poder. O Lorde assuma o controle com autoridade. Então a gente também precisa, né, assumir o controle, as rédeas que as coisas vão tomando na vida da gente. As proporções que as coisas tomam na nossa vida, tá? Então saiu o Lorde aqui, traz autoridade para você. Às vezes a gente não precisa usar de autoridade para com o outro. Às vezes a gente precisa usar da autoridade para com a gente mesmo, para que a gente não esteja sempre repetindo os mesmos hábitos que às vezes nos trazem algum prejuízo, tá? E é onde a gente precisa de mais autoridade, que às vezes com o outro uma olhadinha feia que a gente dá e tal já funciona. Agora com a gente, né? A gente que tá mais acostumado com a gente mesmo, aí a coisa precisa às vezes ser mais intensa para que a gente entenda, né? E que a gente respeite nossos próprios limites. E saiu aqui para você também, Touro, assuma a sacerdotisa, desfrute do seu poder místico, tá? Então as cartas vêm dizendo aqui que você tem, Touro, um poder grande, né, com a espiritualidade, um poder de cocriação. Uma sacerdotisa o que é? É aquela que mostra caminhos, que conduz pessoas, muitas vezes, ao longo de uma jornada, né? Que tem aquela autoridade, certo? Que manipula energias para concretizar coisas e tal. Então, você com essa autoridade toda que você tem aqui, talvez você não precise se escravizar pelas coisas como você está se escravizando. Certo? Né? Porque o que eu vejo? A sacerdotisa, principalmente antigamente no Egito, né, que é uma figura que remete às figuras do panteão egípcio, né? As sacerdotisas, elas costumavam ter dedicação exclusiva, tá? Então, muitas das sacerdotisas não poderiam casar porque elas eram dedicadas àquele deus ou àquela deusa, àquele culto, né? Elas não poderiam fazer outra coisa da vida,
elas tinham que ficar ali no templo e fazendo, enfim, as oferendas e servindo como ponte a vida inteira, né? Então, é aquela coisa de ficar ali em dedicação exclusiva. Tem alguma coisa que Touro está em dedicação exclusiva aqui, né? As sacerdotisas muitas vezes elas eram preparadas desde criança e depois de uma etapa aí, de uma idade, elas abandonavam o convívio com a família e iam ficar só no templo lá servindo aquela deidade, certo? E aqui o Lorde, ele também é uma figura de autoridade, só que o Lorde é uma figura da realeza, né? Quando ele assume o controle, ele pode desfrutar de poder, mas ele pode desfrutar das coisas terrenas também, da riqueza, da prosperidade, do convívio com as pessoas. O Lorde, ele não fica afastado do convívio com os seus, tá? Então eu acho que assim, pelo que as cartas mostram, você vai continuar sendo uma figura com autoridade, gozando de poder e de autoridade, tendo inclusive poder de cocriação, de materializar coisas na sua vida, e você não precisa ter uma dedicação tão exclusiva quanto você está tendo em prol de alguma coisa e se privar de viver as coisas que você precisa viver nessa vida, que também vão te trazer experiência e enriquecimento, tá certo? Então é isso, tá, Touro? Eu espero que a mensagem tenha sido útil para você. Agradeço a todos vocês pela companhia aqui ao longo desse vídeo. Desejo para vocês um ótimo mês de maio com as proteções divinas aí sobre todos nós. Fiquem com Deus. Até mais, um abraço muito grande. Tchau, tchau.